Eles são americanos ou latinos. Estamos falando de Puerto Rico, uma ilha que voltou a dar o que falar depois do Super Bowl que aconteceu há poucas semanas. Mas a dúvida sobre esse lugar não começou agora, porque Puerto Rico vive em uma situação única no mundo. Os moradores têm passaporte americano, são cidadãos dos Estados Unidos, podem morar e trabalhar em qualquer estado americano, mas quando você chega na ilha, quase nada parece americano. As ruas lembram cidades do Caribe. A arquitetura é espanhola, a comida é latina e o idioma que domina as conversas nas ruas não é inglês, é espanhol. Durante o dia, turistas americanos caminham pelas ruas coloridas de Old San Juan, mulheres porto-riquenhas andando tranquilamente pela cidade, música latina saindo de bares e restaurantes, e uma cultura que parece muito mais próxima do Caribe do que dos Estados Unidos. Só que oficialmente, Puerto Rico continua sendo território americano. Então a pergunta continua aberta: Puerto Rico é realmente americano ou continua profundamente latino? Hoje, a gente vai caminhar pelas ruas de San Juan, mostrar como vivem os porto-riquenhos, como é a cultura, as mulheres, a vida na ilha, e entender como funciona esse lugar que pertence aos Estados Unidos, mas parece outro mundo. Esse conteúdo é polêmico e muitas vezes tem o alcance limitado. Então, antes de continuar, já deixa seu like e comentário para ajudar esse vídeo a chegar mais longe. A primeira impressão de Puerto Rico costuma começar em Old San Juan, ruas estreitas de pedra, prédios coloridos alinhados lado a lado, sacadas antigas que lembram outra época. A arquitetura carrega uma marca clara da colonização espanhola: azul, amarelo, rosa, verde. As fachadas parecem ter sido pintadas para serem fotografadas. Turistas americanos caminham pelas ruas com celulares na mão, parando em cada esquina para tirar fotos. Alguns entram em pequenos cafés, outros exploram as lojinhas de artesanato espalhadas pelos quarteirões. O clima é tranquilo, não há pressa. A cidade funciona em um ritmo mais caribenho. Ao mesmo tempo, moradores locais circulam normalmente. Mulheres porto-riquenhas andando pelas ruas, conversando entre amigas, entrando e saindo de lojas, atravessando as praças pequenas que aparecem entre um quarteirão e outro. A diversidade de aparência chama a atenção. Muitas mulheres têm traços claramente caribenhos, morenas de pele bronzeada, cabelos escuros e ondulados. Outras são mestiças, mistura de heranças indígenas, africanas e espanholas que fazem parte da história da ilha. Também se vêem mulheres negras, mulheres de pele clara, algumas com aparência mais europeia. Essa mistura é visível em praticamente qualquer rua da cidade. Para quem vem de fora, o cenário lembra mais cidades coloniais da América Latina do que qualquer lugar dos Estados Unidos. Algumas partes de Old San Juan, com suas casas coloridas e clima tropical, podem lembrar até regiões históricas do Brasil, como certas áreas da Bahia. A música latina que sai de bares e restaurantes reforça essa sensação. Conversas em espanhol dominam o ambiente. O inglês aparece principalmente entre turistas ou em áreas voltadas para visitantes. É difícil caminhar por Old San Juan e sentir que você está em território americano. Visualmente, culturalmente, sonoramente, tudo parece muito mais latino, mas a situação política da ilha é muito mais complexa do que parece. Depois de alguns minutos caminhando por Old San Juan, a dúvida aparece naturalmente. Se tudo parece tão latino, o idioma, a arquitetura, a música, a comida, então por que Puerto Rico aparece no mapa político ligado aos Estados Unidos? A resposta não é simples e é justamente isso que torna a ilha um caso único. Puerto Rico não é um país independente. Oficialmente, a ilha é um território não incorporado dos Estados Unidos. Isso significa que pertence aos Estados Unidos, mas não funciona exatamente da mesma forma que um Estado americano. Os porto-riquenhos são cidadãos americanos desde 1917. Têm passaporte dos Estados Unidos, podem viajar, morar e trabalhar em qualquer estado americano sem restrições. Muitos fazem exatamente isso. Existe uma comunidade porto-riquenha enorme vivendo em cidades como Nova York, Orlando e Chicago. Mas quem vive na ilha enfrenta uma situação diferente. Enquanto permanecem em Puerto Rico, os moradores não votam diretamente para presidente dos Estados Unidos.
também tem uma representação limitada no Congresso americano. Existe um representante da ilha em Washington, mas sem direito a voto nas decisões finais. Esse arranjo político gera debates que existem há décadas. Parte da população defende que Puerto Rico deveria se tornar um estado americano completo. Outros preferem manter o status atual. E há também quem defenda a independência total da ilha. Curiosamente, muitos americanos do continente nem sabem explicar exatamente qual é o status político de Puerto Rico. Para alguns, parece um país estrangeiro. Para outros, parece apenas mais um território distante. Mas quando você caminha pelas ruas da ilha, a sensação é diferente da parte legal. Legalmente, Puerto Rico faz parte dos Estados Unidos. Culturalmente, a ilha parece outro país. Outra coisa que chama a atenção quando se fala de Puerto Rico é o custo de vida. Culturalmente, a ilha se parece muito com outros países do Caribe e da América Latina, mas economicamente, a realidade é um pouco diferente. Primeiro, porque a moeda usada aqui é o dólar americano. Não existe moeda própria. Tudo funciona com a mesma moeda utilizada nos Estados Unidos. Isso já muda completamente a percepção de preços para quem chega de outros países da região. O aluguel de um apartamento simples em áreas urbanas pode variar entre 800 e 1.500 dólares por mês, dependendo da localização e das condições do imóvel. Em regiões mais turísticas ou próximas da capital, os valores podem subir ainda mais. Uma refeição simples em restaurantes locais costuma custar entre 10 e 15 dólares. Já em restaurantes voltados para turistas, especialmente nas áreas históricas de San Juan, o preço pode chegar facilmente entre 20 e 40 dólares por pessoa. O salário médio mensal na ilha costuma ficar na faixa de 1.800 a 2.500 dólares, variando bastante dependendo do tipo de trabalho e da área profissional. Isso cria uma situação interessante. Comparado com muitos países da América Latina, o custo de vida em Puerto Rico é claramente mais alto. Mas quando comparado com cidades grandes dos Estados Unidos, como Nova York ou Miami, os preços ainda podem parecer mais acessíveis em alguns aspectos. Esse contraste é constante na ilha. Cultura latina, mas custo de vida americano. Quando o sol começa a cair em San Juan, a cidade ganha outra energia. As ruas próximas aos bares e restaurantes começam a encher lentamente. Grupos se formam nas calçadas, pessoas conversam em frente aos estabelecimentos, música latina começa a dominar o ambiente. Em algumas áreas da cidade, a vida noturna é claramente parte importante da cultura local. Restaurantes abrem as portas, bares aumentam o volume da música e grupos de amigos se encontram depois do trabalho. Não é apenas turismo. Muitos moradores locais também participam desse ritmo. A música que se escuta com mais frequência é o reggaeton, um estilo que nasceu justamente no Caribe e que hoje domina pistas de dança em boa parte do mundo latino. Puerto Rico, inclusive, foi berço de vários artistas que levaram esse som para o cenário internacional. Nomes como Bad Bunny ajudaram a transformar a ilha em referência cultural para essa geração. Nas ruas, mulheres porto-riquenhas caminham em grupos de amigas, entrando e saindo de bares, rindo, conversando. Algumas preferem ambientes mais tranquilos, outras procuram lugares onde a música é mais alta e o espaço vira pista de dança. Também é comum ver mulheres americanas visitando a ilha, aproveitando a vida noturna caribenha que mistura música, calor e movimento. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que San Juan não é uma única realidade. Existem áreas muito movimentadas e turísticas, mas também bairros onde a noite é mais tranquila e onde muitas pessoas preferem evitar sair tarde. Ainda assim, quando se observa os pontos mais ativos da cidade, a sensação é clara. A noite revela um lado muito específico de Puerto Rico, um lado vibrante, musical, profundamente latino. Depois de caminhar pelas ruas de Old San Juan, observar o cotidiano da cidade, entender o custo de vida e sentir a energia da noite latina, a pergunta inicial volta com mais força. Afinal, os porto-riquenhos são latinos ou americanos? Legalmente, a resposta parece simples. Puerto Rico pertence aos Estados Unidos. Os moradores têm passaporte americano,
podem viver em qualquer estado do país e fazem parte do sistema político americano, mesmo que com limitações. Mas quando você observa a vida cotidiana na ilha, a identidade cultural parece seguir outro caminho. A bandeira de Puerto Rico está presente em praticamente todos os lugares. Em casas, carros, camisetas, bares. O orgulho pela cultura local é visível. A ilha também tem sua própria seleção esportiva em competições internacionais e uma identidade cultural muito forte ligada ao Caribe e à América Latina. A música que domina as ruas é latina. O idioma das conversas é espanhol. A comida, as festas, as tradições e a forma de convivência lembram muito mais outros países caribenhos do que cidades dos Estados Unidos continentais. Muitos moradores resumem essa identidade de forma direta. Primeiro, porto-riquenhos. Depois, cidadãos americanos. Isso não significa rejeição aos Estados Unidos. Significa apenas que a cultura da ilha seguiu seu próprio caminho ao longo da história. E isso leva à pergunta final: Puerto Rico é mais americano ou continua profundamente latino?